Om Shanti, Namastê, que é o professor Afonso, instrutor de yoga da Casa Shanti. E todos esses dias eu estou vindo aqui trazendo esses áudios que são aulas sobre yoga. Talvez você estranhe, aulas sobre yoga. Pois é, mas nesses áudios nós estamos aprendendo a praticar a filosofia do yoga. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre os asanas, vamos falar sobre os exercícios, sobre os pranayamas, que são passos do yoga, que eu tenho certeza que você já conhece, principalmente para você que pratica comigo aqui pelo YouTube, ou pela Casa Shanti, ou até pessoalmente. Isso aí eu tenho certeza que todo mundo conhece. A grande questão é que muitos praticam exercícios, por exemplo, mas não conhecem o caminho do yoga, não conhecem os 8 passos do yoga. Então hoje nós estamos na aula 3 e eu vou continuar falando sobre o primeiro passo. O primeiro passo, chamado Yama, nós aprendemos na aula número 1 quais são os 8 passos. Na aula número 2, nós aprendemos que Yama se subdivide em 5 tópicos. O primeiro tópico a gente conversou na última aula, na aula 2, sobre não violência. E hoje nós vamos falar o segundo tópico de Yama. Lembra, Yama são as maneiras que a gente tem de se relacionar com o mundo exterior. E aí a gente tem 5 virtudes que quem pratica yoga deve tentar cultivar. E a segunda virtude, o segundo yama, o segundo ensinamento que a gente deve procurar é chamado de satya. Satya é a verdade benevolente. E a gente vai conversar sobre isso e eu já te peço para você ir pensando aí. Você fala a verdade na sua vida? Você sempre fala a verdade? Ou de vez em quando conta uma mentirinha? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Agora, só para continuar contextualizando, por que a gente tem que entender os 8 passos? Por que a gente tem que saber os 8 passos? Eu volto a falar. Se você é um praticante de yoga, que vai na aula do professor Afonso, ou em outra aula de outro professor, chega lá, abre seu tapetinho, depois vai para casa, você está fazendo ginástica, você está fazendo exercício. E os exercícios do yoga, eles são muito bons também. Mas assim, a nível físico, existem muitos outros exercícios. E yoga não é uma atividade física, como eu venho explicando nessas aulas aqui. Então é importante que a gente tenha consciência que o yoga é um caminho espiritual e a gente precisa conhecer os 8 passos e praticar o 7º passo para tentar chegar no 8º passo. E se você está aprendendo aqui nesse meu curso quais são os 8 passos e aprendendo como colocar isso no seu dia a dia, como aplicar no seu dia a dia, conforme a gente falou, por exemplo, na última aula sobre não violência, a gente começa a pensar que a partir disso a gente consegue praticar yoga o dia inteiro. Porque a prática, ela precisa ir do lado de fora do tapetinho. Uma vez eu ouvi um áudio, uma campanha na verdade, falando assim, não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro. E é verdade. Não adianta também fazer yoga e sair da aula xingando, brigando, ofendendo as pessoas, magoando as pessoas ou se magoando, ou brigando com você mesma, com você mesmo. Então a gente precisa realmente pensar numa maneira de colocar o yoga na nossa vida. E se a gente parar para pensar, nós temos muitas oportunidades para aplicar a sabedoria do yoga, o caminho do yoga como uma atividade mesmo. Muitas oportunidades, muitas situações ao longo do nosso dia, seja, por exemplo, estando em casa com os filhos, ou no trabalho fora de casa. Na verdade, a gente tem muitas ferramentas no nosso dia a dia para praticar o yoga o tempo inteiro, não ficando só em cima do tapete. Por exemplo, a gente pode pensar em algumas situações que a gente pode aplicar os ensinamentos do yoga. Quando você está, por exemplo, quando você se depara com um trânsito pesado, quando você está indo trabalhar, para quem vai trabalhar de carro, ou quando você tem que lidar com um cliente, quando você tem que lidar com um chefe que é muito exigente, ou até com um colega de trabalho, com um vizinho, quando você quer aproveitar o café da manhã, o almoço, o jantar, e precisa ali degustar. Então, alimentando-se para pratica yoga, vivenciando a gravidez, o parto, reagindo quando o comportamento do seu filho, ou do seu marido, ou da sua namorada, da sua esposa, deixa um pouquinho a desejar, sobrevivendo a uma crise de saúde, como a gente está passando ainda por essa questão da pandemia. Olha que oportunidade de praticar o caminho do yoga. Curtindo as férias, curtindo os recessos, os feriados, fazendo compras no supermercado. Eu fui agora, alguns minutos atrás, a minha irmã veio me visitar e eu fui com ela fazer uma compra
de supermercado. E quanta oportunidade de praticar os ensinamentos do yoga ao escolher a comida, ao pegar a fila, ao ter paciência com aquela pessoa que não tem paciência. Quando a gente está num processo de luto pela morte de alguém que a gente gosta muito, até assistindo televisão, e olha, a gente recebe oportunidades e ferramentas para praticar o yoga até nas relações sexuais. E é sobre isso que a gente está conversando esses dias nesse nosso curso. Então hoje na nossa aula 3 nós continuamos falando sobre yamas e a palavra que eu gostaria que você aprendesse hoje é satya. A palavra satya significa verdade. Então esse é um dos ensinamentos, é uma virtude que o yoga pede para você tentar desenvolver na sua vida, que é falar a verdade. Falar a verdade sempre, 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 sempre. Mas a gente precisa tomar cuidado até com a verdade. Você já parou para pensar que a verdade, muitas vezes, ela pode causar confusão? A verdade, muitas vezes, machuca. Então, quando a gente traduz a palavra satya, e aí conforme eu falei para vocês, eu estou explicando as palavras em sânscrito, mas eu quero que você aprenda o que significa em português. Então, satya, que a gente escreve S-A-T-Y-A, satya significa verdade, mas a verdade benevolente. Você que pratica yoga precisa falar a verdade benevolente. A verdade benevolente é aquela verdade que vai causar o bem. Quando você não pode falar a verdade que causa o bem, é melhor você ficar em silêncio. Você não fala, porque a verdade, como eu acabei de falar muitas vezes, ela pode machucar, pode ser muito dolorida. Então a gente precisa pensar até na maneira de falar a verdade. Hoje em dia, muitas pessoas às vezes acreditam que a verdade ela é relativa, mas na verdade ela não é relativa. A verdade é uma só. O yoga, ele insiste que alguns fatos, algumas perspectivas podem ser muitos. Isso sim, mas a verdade não. A verdade ela é única. E a honestidade, e satya pode ser também classificado como honestidade, é uma virtude. É uma virtude que a gente precisa cultivar. A verdade, ela é única, não tem dois fatos. A verdade é única e a gente precisa, enquanto yogi, enquanto desenvolvendo o caminho espiritual do yoga, falar a verdade e ser honestos. E a verdade benevolente, conforme eu te expliquei. E aí eu te pergunto, vamos começar as perguntinhas. Você fala a verdade? Você se compromete com a verdade? Mais uma perguntinha. Se alguma vez já contou uma mentirinha inofensiva, porque de repente você queria proteger alguém, ou porque você pensou que não era conveniente falar a verdade em determinada situação? A maioria de nós já fizemos isso, né? Alguma vez você já, por exemplo, enfeitou uma situação ou omitiu algum detalhe, por exemplo, no seu currículo, para parecer que você é mais capaz do que você realmente é, para conseguir um emprego ou para conseguir alguma coisa no seu dia a dia? Você já deixou, por exemplo, de declarar imposto de renda? Ou até mesmo alguma quantia irrisória, devolver um troco correto, pensando que talvez isso não prejudicaria ninguém? Esse momento é o momento que a verdade falha. Você já pediu alguma vez que alguém falasse que você não estava em casa porque você não queria, por exemplo, atender a porta? Ou pedir alguém para atender o telefone e, fala que eu não estou, fala que eu não estou aqui. Você está vendo como que a verdade, ela nem sempre está presente na nossa vida? Você já mentiu, por exemplo, a sua idade, quando alguém pergunta quantos anos você tem? Você já mentiu? Você já deixou de cumprir uma promessa? Por exemplo, a gente acabou de passar o Réveillon. Nós prometemos tantas coisas. Ano passado foi a mesma coisa. Você já deixou de cumprir essas promessas? Pois é. A verdade, ela nem sempre está tão presente na nossa vida assim. A prática do yoga, ela valoriza a simplicidade e valoriza a clareza, considerando que a mentira normalmente acaba sendo mais complicada e mais confusa, gerando confusão na sua vida. Então a gente precisa desenvolver e falar a verdade benevolente. E para isso a gente precisa estar com a nossa mente no momento presente. Imagina, você está parado numa esquina e passa uma mulher correndo e logo em seguida passa um ladrão.
e o ladrão te pergunta, você viu para onde essa mulher foi? O que você vai responder nessa situação? Você vai mostrar o caminho? Você vai mostrar para onde ela foi? Você tem que falar a verdade? O que você vai fazer nessa situação? Então, o que a gente precisa aprender sobre a verdade, a gente tem que entender que a verdade benevolente, a verdade que causa o bem. Se falar a verdade pode trazer mais mal do que bem para uma pessoa, é melhor você se manter calado. Assim como a não violência, a sua intenção é que vai ser a chave. A sua intenção é que vai te dizer se é para você falar a verdade ou para você fazer silêncio. Quando eu era criança, a minha turma recebeu um castigo da escola e eu não sei, provavelmente a gente fez alguma bagunça na aula, né? E nós recebemos esse castigo 2 vezes. A primeira vez, o diretor da escola pediu que nós escrevêssemos 200 vezes uma frase assim: a boa educação é como uma moeda de ouro, em toda parte tem valor. E outra vez, ele pediu também que a gente escrevesse: não abras a boca sem que tenhas certeza de que suas palavras serão mais belas do que o silêncio. Às vezes, quando alguém te pergunta alguma coisa e você analisa e identifica que a verdade vai machucar, vai prejudicar alguém, é melhor você ficar em silêncio. Não existe mentira benevolente. Mentira para causar o bem não existe, porque a gente já viu que a mentira ela vai prejudicar a sua vida e ela vai prejudicar a clareza, vai prejudicar a honestidade, a simplicidade, e isso não é o caminho do yoga. Ah, mas eu contei uma mentirinha para fazer o bem. Não, isso não existe. A mentira vai criar confusão. Ou você fala a verdade benevolente, a verdade quando vai causar o bem, ou você fica em silêncio e avalia o momento de falar. Tem coisas que você não pode falar naquele momento. Você precisa avaliar, esperar o momento certo e falar de forma muito tranquila. Às vezes eu recebo mensagens, por exemplo, no WhatsApp, de alguém falando alguma coisa e eu quero responder. Eu quase não uso o WhatsApp, praticamente não uso, mas quando isso acontece, eu prefiro responder por áudio, porque quando você vai digitar, às vezes a pessoa ela pode ler do jeito que ela entendeu, porque na nossa voz a gente coloca uma entonação. E às vezes a gente vai falar uma verdade, a verdade mesmo, a verdade dura, mas ela pode machucar. Mas quando você fala de uma forma tranquila, no momento correto, de forma calma, ela é mais bem aceita. Você já viu que tem gente que não aceita a verdade? Talvez a pessoa não está no momento. Talvez não seja o momento de você falar. Então você precisa observar qual é a sua intenção ao falar a verdade. E sempre se perguntar, é para causar o bem ou eu vou prejudicar alguém? É para causar o bem, então fale. Não é para causar o bem, então silêncio. O silêncio é uma moedinha de ouro. Eu aprendi isso quando eu era criança. Ele vai mais do que uma palavra maldita. Então sempre pense nisso. Então o nosso segundo ensinamento, como lidar com o mundo, Satya, eu vou falar a verdade benevolente. E se a verdade não é para causar o bem, vai prejudicar alguém, eu fico em silêncio. Eu espero que vocês estejam gostando desse curso. Eu vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo, porque isso é muito importante para eu poder ter um feedback. E eu gostaria de falar que nas próximas aulas eu já vou começar a tirar dúvidas. Então se você está tendo dúvida, deixa as dúvidas aqui embaixo, porque vai aparecer sua dúvida aqui e eu vou responder para você. Eu estou aqui no YouTube trazendo esses 8 passos do yoga, trazendo essas aulas de filosofia do yoga para vocês. A gente continua com as nossas práticas físicas, mas eu gostaria muito de ouvir o seu comentário e saber se você está gostando. Aproveita, deixa um like no vídeo e convida as pessoas para assistir esses vídeos comigo, porque isso é bem importante. Se você não é inscrito no canal, por favor, entre e não perca o nosso canal oficial do Telegram. Tem o link aqui embaixo, você pode entrar para participar e vai ser um prazer conversar com você por lá. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Namastê.